Gente, o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos nesta quarta-feira a lei que prevê a proteção de populações indígenas e quilombolas durante a pandemia do novo coronavírus. Entre as medidas vetadas está a obrigação para que o governo garanta o acesso à água potável e a distribuição gratuita de materiais de higiene, limpeza e desinfecção para as aldeias. O presidente vetou ainda a oferta de leitos hospitalares e de unidade de terapia intensiva, além de ventiladores e máquinas de oxigenação sanguínea. De acordo com o executivo, os vetos foram dados porque a legislação não apresenta o impacto no orçamento da criação de uma despesa obrigatória. A decisão foi tomada em conjunto com os Ministérios da Saúde, Economia, Justiça e Segurança Pública e da Mulher, Família e Direitos Humanos. Em contraposição, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, determinou que o governo federal adote medidas para proteger os povos indígenas da pandemia de Covid-19. Entre as ações listadas pelo ministro, o governo deve impedir invasões em áreas indígenas e criar plano de enfrentamento à doença específico para esse grupo. Thais Oyama. Paulo, fico pensando o que justifica o presidente Bolsonaro não querer fornecer água potável, ventiladores e leitos hospitalares a indígenas, né? Acho que muita gente se faz essa pergunta, porque não tem uma justificativa racional. Essa aí que o presidente apresentou, ela não para de pé. Não para de pé porque o Congresso já permitiu que o governo fure as regras fiscais durante a pandemia, com o tal orçamento de guerra. E em março, a pedido, inclusive, da Advocacia Geral da União, o ministro Alexandre de Moraes também autorizou o governo federal a aplicar recursos extras nas ações de combate ao coronavírus, mesmo sem indicar a fonte das receitas, que é o que o governo está dizendo que não pode fazer porque ele não tem como indicar a fonte das receitas. Isso não para de pé. Então, esses vetos do presidente só fazem sentido à luz daquela desconfiança atávica do presidente em relação a tudo que diz respeito a índio, quilombola, ONG, esse tudo. Para o presidente Bolsonaro, ele deixa isso claro há muito tempo. Para ele, são todos os malandros, mal intencionados, uma gente que está atrás de uma boquinha do governo e só. Então, o presidente esquece que a gente está no meio de uma pandemia e que ele é presidente, inclusive dos índios, quer ele goste disso, quer não goste. Josias. O presidente Bolsonaro se autoimpôs um constrangimento. Ele vetou trechos de um projeto que cria um plano de assistência emergencial a comunidades indígenas e, entre esses trechos que ele vetou, estão os que prevêem fornecimento de água potável, produtos de higiene, leitos hospitalares, ventiladores para índios, índios que estão tão sujeitos, tão submetidos ao contágio do coronavírus quanto os não índios. O presidente fez isso no instante em que o ministro Luiz Roberto Barroso, diante de uma provocação feita ao Supremo Tribunal Federal, determinou decisão liminar, que ainda vai a plenário, mas que já tem eficácia imediata, determinou que o governo socorra os índios. Parece óbvio que é uma obrigação do governo fazer isso. Ou seja, o governo do presidente Bolsonaro terá de fazer por pressão o que resiste em fazer por opção, o que é constrangedor. E, nesse caso, os vetos do presidente, como já realçado, não se justificam, porque foi aprovado o orçamento de guerra, foram aprovadas ali leis no Congresso que dão ao governo uma tranquilidade para atuar neste período de pandemia, de modo a relativizar a lei de responsabilidade fiscal e essas amarras orçamentárias que existem e devem existir, mas que nesse momento de emergência sanitária está entendido que há uma flexibilização. O próprio Supremo já tomou decisões também nessa direção. Então, ainda outro dia, numa reunião do Mercosul, o presidente disse que atuaria de maneira a desfazer a má impressão, na visão dele, uma má impressão que decorre de má interpretação, essa visão que vigora no exterior e também aqui dentro, de que o governo é relapso em relação ao meio ambiente, em relação à proteção das reservas indígenas. Não há como resolver esse problema se o presidente, numa hora como essa, diante de algo tão óbvio, ele veta coisas que são óbvias demais. Você vai sonegar a povos indígenas água potável? Vai sonegar
assistência médica. Então, me parece que o presidente exercita aqui, neste caso, como em tantos outros, um esporte que vai se tornando um esporte preferido do Bolsonaro, que é tiro contra o próprio pé. Então, não entendo por que é que o presidente fez isso e, como disse, ele terá de fazer por pressão o que hesita em fazer por obrigação, o que é lamentável. Você, Constantino. Vamos lá, Paulo. O presidente não tem nenhuma obrigação, né, de aprovar e sancionar tudo sem veto. Ele é o presidente da República e foi eleito para isso. O José Dirceu, grande cabeça revolucionária por trás do PT, treinado em Cuba, na ditadura de Fidel Castro, para isso, né, ele deu uma entrevista há uns tempos atrás que é da maior importância, né, onde ele dizia: eles podem até ganhar as eleições, mas nós vamos ganhar o poder. E é mais ou menos disso que se trata, né? Esse Supremo Tribunal Federal, 7 dos 11 ministros indicados pelo PT, tomam decisões totalmente arbitrárias e que avançam sobre a sua missão precípua de guardião da Constituição. Eu, inclusive, postei uma mensagem ao Barroso, que felizmente acompanha a minha página, eu sei porque ele já me mandou uma mensagem direta quando eu tornei público lá a curtida que ele deu numa mensagem odienta do deputado Kim Kataguiri. Eu mandei uma mensagem para ele falando exatamente isso. Eu chamo ele carinhosamente de Supremo Pavão Ativista, né? Ele se considera um ungido, já disse isso em várias entrevistas, já deixou entender que ele é uma espécie de ser iluminado, habita aquela torre de marfim onde o sol da razão bate lá em cima, mais ou menos vizinho, do quarto vizinho do jornalista Hélio Schwartzman. E ele quer trazer a luz para essa civilização que anda mais bárbara do que civilizada, segundo o seu conceito de ungido iluminista. Então ele quer governar, só que o recado que eu mandei para ele foi: o presidente teve 58 milhões de votos quase, ele teve zero, ele não está no poder executivo. Não cabe a ele decidir o que o governo vai fazer em relação ao povo indígena dessa forma. Isso não tem nada a ver com a sua função, né? Foi provocado, óbvio, por partidos de extrema esquerda lá, PT, os mesmos suspeitos de sempre, Rede, né, que tentam governar no tapetão. Perderam nas urnas, acham absolutamente óbvio que o presidente devia fazer coisas muito diferentes nessas áreas, né? Não entendem, então, por que o presidente ganhou. Por isso que eu sempre provoco, né, que talvez alguns analistas deviam se candidatar em vez de fazer análise. Porque eles acham tão óbvio, mas 58 milhões de eleitores, não. Veja, o MPF entrou na justiça por improbidade administrativa do ministro Ricardo Salles porque acha que ele está agindo de forma errada na pasta. O pessoal lá do Ministério Público Federal pode se candidatar também para tentar colocar de volta na pasta alguém como Marina Silva, mas ela perdeu. Ela perdeu as eleições. Eu acho que o ministro Ricardo Salles está fazendo um ótimo trabalho de limpeza da turma ambientalista que vive de verba pública e de alarmismo infundado que não tem nada a ver com ciência, como a histeria do aquecimento global. E aí? Eu e milhões de brasileiros. Então, vamos competir nas urnas, turma. Democracia, não é isso? Que o pessoal gosta de enaltecer de vez em quando, né, de forma seletiva. Então, é temerário o que fez o Barroso. Ele está querendo governar. Esse STF é o maior fator de instabilidade política e jurídica que temos no país hoje. Quer ser legislativo e executivo ao mesmo tempo, em vez de ser judiciário, última instância, né? Sobre a questão da população indígena, eu volto a repetir aqui, 14% do território nacional está na mão desses povos indígenas, sendo que são as lideranças corruptas, muitas vezes, em conluio com FUNAI e ONG ambientalista, que comandam um show. O que tem lá no povo mesmo é, primeiro, uma demanda reprimida por acesso a coisas que só o capitalismo pode oferecer e muito alcoolismo, miséria, muito problema social, né? Então vamos parar de tratar essa turma como um mascote. Existe um povo brasileiro, não existem vários povos brasileiros. Essa segregação toda só interessa à esquerda, dividir para conquistar. Eu vi uma postagem hoje de uma americana conservadora, negra por acaso, Candace Owens, que eu acompanho muito, dizendo exatamente isso. Sabe por que a esquerda branca odeia os negros conservadores? Porque os negros conservadores se recusam a fazer o papel de mascote
oprimido dessa turma. Eles exigem respeito, tratamento de igual para igual. E isso é insuportável para uma elite branca cosmopolita que trata com condescendência essas minorias, que trai o racismo que existe em seus corações, no fundo, o desprezo que sentem pelas minorias. Vamos deixar o povo indígena ser povo brasileiro, gente? Josias pedindo a palavra. Nós estávamos falando há pouco de um artigo de um jornalista que desejava a morte do presidente, e condenamos todos nós. E aqui nós estamos falando de vida também, vida de índio. Numa reunião no dia 22 de abril, aquela reunião ministerial fatídica, o ex-ministro Abraham Weintraub expressou um pouco esse raciocínio que o Constantino expôs agora. Ele disse lá: eu odeio a expressão povos indígenas, não existe povos indígenas, existe povo brasileiro. Pois bem, o que se deseja aqui é justamente que os índios sejam tratados como brasileiros. Índios igual a brasileiros. É só isso que está em discussão aqui. Outra coisa, é errado dizer que um governante tem os votos que recebeu nas urnas. O voto que o sujeito recebe na urna, seja presidente, governador ou prefeito, dá a ele a legitimidade para cumprir o seu mandato. Mas ninguém tem os votos que obteve nas urnas. Alguém teve os votos que obteve nas urnas. Ele pode ter até mais. Se fizer um governo extraordinário, ele pode ter mais votos do que obteve, mas pode também ter menos votos, porque a atuação dele no governo não está sendo bem avaliada. E eu não creio que a maioria dos eleitores do Bolsonaro imaginem que votaram nele, ou acham que votaram nele para que ele sonegue saúde, água potável a índio. Então, o ministro do Supremo pode gostar dele ou não, e isso vai ser agora analisado pelo plenário. Ele foi provocado, tinha uma ação lá. Não importa quem move a ação, se provocado, o Supremo tem que dar uma resposta. O ministro deu a resposta baseado na Constituição, viu que os povos indígenas estão lá na Constituição, as reservas estão lá previstas, e viu que é obrigação do governo brasileiro prestar assistência aos povos indígenas, que são brasileiros, índios brasileiros. Então, o que se quer é isso, é que os índios sejam tratados como brasileiros. Nada além disso. Então, não há que falar aqui que foi eleito para governar, mas se governa errado, a democracia funciona assim. O Ministério Público tem as suas atribuições, o Judiciário tem as suas atribuições e a oposição também tem o seu papel. Assim funciona a democracia. Thaís, a nossa produção me avisou aqui que talvez você tenha pedido a palavra. Eles estão certos ou errados? Não, eu interrompi a palavra que eu fiz. Então tá bom. Constantino pedindo a palavra. Eu pedi sim, Paulo. Primeiro lugar, porque governar certo ou errado é a opinião de alguém, né? Não é um fato científico e autoevidente. Em segundo lugar, é mentira que o que se quer é que o povo indígena seja tratado igual ao povo brasileiro. Por um simples motivo: 14% do território nacional são reservas indígenas. Isso já é uma criação de um segundo povo dentro do povo brasileiro. Terceiro lugar, metade da população brasileira não tem tratamento de esgoto. Metade. O governo Bolsonaro acabou de aprovar no Congresso o marco do saneamento, que foi um grande avanço contra o voto dessa esquerda radical que provocou o Supremo, que não quer água potável e esgoto tratado para a população em geral, se isso significar atrair investimento privado. Água não é mercadoria, é o que dizem, né, no seu sensacionalismo pérfido. Metade não tem água e esgoto. Então isso é criar, sim, um subgrupo de população para falar em nome das minorias tratados de forma como se fossem mascotes ou algo assim de uma elite culpada. Terceiro, e volto a falar, só eu falei nisso, né? Não se governa por decreto ativista monocrático de um ministro do Supremo. Isso é a forma mais certa e segura de produzir insegurança política e jurídica. Isso é o ativismo judicial levado à máxima potência. Isso é a coisa que mais esgarça o tecido institucional de um país. Todos vão lutar para politizar o Supremo, porque é natural, uma vez que o Supremo se tornou um agente político. Inclusive, vamos falar um pouquinho disso na decisão do outro pavão, o decano Celso de Mello, quando enterrou o inquérito
do ministro Augusto Heleno. Um voto político também do começo ao fim. Então, a coisa mais preocupante que existe é um Supremo que acha que pode governar, provocado por uma minoria que tem muita influência, eu concedo isso, nas redações de jornais, na mídia, mas muito pouca nas urnas. Só na imprensa. PSOL é querido na imprensa, nas urnas não. Essa turma da rede, idem. Então, essas pautas não são as pautas do povo. O povo quer água tratada para todos. Metade está sem. Não quer um privilégio, um benefício específico para minorias de povos indígenas. Isso é uma demanda de pavões progressistas. Vai lá, Josias. De novo, a pauta aqui é vida, né? Estamos falando de vida. Não importa se a vida mora em 14% do território, que são as reservas indígenas, ou fora dela. Se falta água fora, tem que garantir fora, tem que garantir dentro da reserva indígena. Nós estamos vivendo uma emergência sanitária. O Constantino, ao sonegar ao judiciário a possibilidade de agir para eventualmente corrigir omissões do governo, corrigir erros que o governo possa cometer, ele parece desejar que o presidente seja inimputável. Inimputáveis são os índios. O presidente ainda não é inimputável. Os atos ou omissões dele estão sujeitas ao crivo do judiciário, estão sujeitas à provocação do Ministério Público. Assim é a democracia. Assim é a democracia. Então, o presidente não é inimputável, não. Você pode discordar ou concordar com as decisões que o Supremo venha a adotar. Neste caso aqui, me parece que a decisão está correta, porque não se pode sonegar a esta minoria, a esses índios, a assistência que, mal ou bem, fora das aldeias, está se tentando dar aos brasileiros. Então, é disso que nós estamos falando, é de vida. E o presidente não está acima do bem e do mal, não. Ele está sujeito, sim, ao crivo do judiciário. Constantino, bem breve. Bem breve, Paulo. Em primeiro lugar, eu tinha esquecido da comparação absurda, esdrúxula, com o texto do Hélio Schwartzman, como se alguém discordasse da decisão do Supremo, é porque não liga para a vida dos índios, que é a morte dos índios. Isso é demagogia barata, eu não vou nem passar por isso. É curioso que o próprio Josias reconheceu agora que o índio é inimputável, ou seja, ele antes falou que quer isonomia, tratamento igual, e depois ele diz que os índios são inimputáveis. É incoerente. Por fim, eu não quero um presidente inimputável, não. Eu só não quero um STF que se julgue governante. Só isso.